Estamos de volta, hoje falando sobre saúde da mulher, doutora Juliane Lotufo, ginecologista, especialista, grande parceira do nosso programa, mais uma vez no nosso cantinho de bate-papo. Sempre quando a gente fala em saúde da mulher, muitas perguntas, muitas dúvidas chegam. E que bom a gente ter a oportunidade de esclarecer a todos, né, doutora? Que bom. E que bom que elas perguntam, né? Não tem vergonha de perguntar, porque no passado não era assim, né? Há algum tempo atrás existiam muitos mitos tabus, e as mulheres, muitos né? tabus e não podiam inclusive falar sobre alguns assuntos, né? Inclusive nem orientava os filhos, as filhas, né? E as meninas menstruavam e nem sabiam o que estava acontecendo. A informação é sempre importante, né? É a arma. A informação Chegou uma perguntinha, doutora, muito interessante. A gente falou no bloco anterior sobre essa questão de oscilação hormonal, TPM, climatério, menopauso. E a Lourdes Ifanger participou aqui pelo Instagram. Tati, gostaria de perguntar para a doutora: retirei os órgãos há mais ou menos 10 anos e continuo tomando hormônio na reposição hormonal. Se eu não tomo, se eu não uso, tenho muitos calores. E aí ela questiona: esses calores são normais quando eu deixo de tomar esse hormônio? E ela pergunta também: terei que tomar para sempre? Relembrando, ela diz que retirou os órgãos há mais ou menos 10 anos, doutora. Bom, eu não tenho ideia da idade que ela tem, mas se ela tirou há 10 anos, quando ela fala retirou os órgãos, para ela estar tendo calor, ela tirou os ovários também. Ela deve ter tirado útero e ovário. Porque se ela tira só o útero, ela não teria os calores, porque o ovário é que é principal e que deixa a gente não ter os calores, porque os hormônios são liberados. Então, quando ela tira os ovários, tem um hormônio que faz muita falta, que é o estrógeno. Então, a reposição hormonal do estrogênio tira muito rápido o calor, entendeu? Deve ser isso que ela está tomando. Como ela deve ser ainda uma pessoa ainda jovem, né? E tem mulheres que vão com a reposição até mais de 60 anos, porque sente as ondas de calor. E ela vai ter que repor até quando houver necessidade, principalmente para evitar a osteoporose, porque a osteoporose é uma doença grave que tem risco de fratura na mulher. Como ela tirou, provável, muito cedo os ovários, vai tendo desgaste de osso se ela não faz a reposição hormonal. Desgaste atinge os dentes, então o estrogênio é um hormônio super importante para a gente. Então, ela provavelmente ela vai ter que fazer reposição por um bom tempo. A reposição não pode ser feita sem ela estar tendo um acompanhamento, porque durante esse período ela tem que fazer todos os exames, mamografia, ultrassom, avaliação de colesterol, triglicéridos, glicemia, isso é importante. Mais uma perguntinha, doutora, eu achei bem interessante. A Cláudia Souza. Tati, faço tratamento hormonal com gel. Tenho 52 anos, mas o meu intestino trava toda a época em que estaria menstruada. Isso é normal? Olha, o que ela deve acontecer é que durante esse período o metabolismo dela fica mais lento pela própria idade, né? Quando a mulher entra climatério, menopausa, o metabolismo da gente fica lento, o intestino trava mesmo. Então, por isso que a alimentação tem que ser à base de legumes, verduras, né? Tomar muita água. A maioria das mulheres não bebem água. No mínimo 2 litros de água por dia. Se for 3 litros, melhor ainda. Isso é muito bom para o intestino, né? Ela pode associar probióticos, ela pode melhorar a alimentação com mamão, com laranja, porque nesse período a tendência do intestino mesmo é ele ficar com o metabolismo mais lento e travar. Ana Carolina Alexandre também mandando perguntinha. O uso de anticoncepcional por muito tempo pode desencadear trombose ou desenvolver outras doenças? Obrigada, Ana Carolina, escreveu para a gente de Goiás. Beijo para todos de Goiás, muito obrigada pela audiência de vocês. Ô Ana, esse do anticoncepcional não é o fato de ser muito tempo. A trombose está muito relacionada com a patologia que se chama trombofilia, que isso é genético. Então, assim, para você ter uma trombose por uso de anticoncepcional, é preciso que você tenha essa patologia. Ou seja, ela já vai ter aquela predisposição genética para desenvolver. Existem exames, né, que indicam se você tem ou não e se você tem risco em tomar não é só anticoncepcional não, algumas outras medicações, quem tiver a patologia vai ter problema com outras coisas além de hormônio, entendeu? Então, o que eu aconselho é assim, se ela tem, são pessoas que têm na família casos de trombose, casos de AVC, essas pessoas, coisas que se repetem com problemas vasculares, elas têm que fazer a pesquisa. Ficar atentas. Ficar atenta porque não só trombose, mas problemas para engravidar também tem, quem tem essa patologia. Doutora, mais uma perguntinha que veio direto do Maranhão.
Aldeane Nascimento, obrigada, Aldeane, também, viu, pela sua participação. Tati, é normal sentir cólicas durante os 10 dias antes da menstruação e ela se torna muito mais intensa no primeiro dia. Então, esse aí é um sintoma que não é legal. A cólica menstrual, é normal. Não, porque assim, normalmente nos 10 dias que antecede, a mulher incha um pouco, a mulher pode ficar um pouco mais irritada, mas não é para ter cólica. Cólica normalmente vem quando você, tipo um dia antes, fica dolorido e quando desce. Então, se ela está tendo frequente esses 10 dias antes, é bom ela já procurar o ginecologista e fazer exames. Pode ter a ver com endometriose. Pode ser algum probleminha que ela vai ter que cuidar. Sim. Aldiane, fica então a dica Cólica orientação. frequente não é, não, você tem que investigar. Hoje em dia, essa doença aumentou muito em pessoas jovens, 15, 16 anos, e é uma doença que limita a mulher e que tem mulheres que ficam incapazes de trabalhar e tudo, e tantas dores. Então, tem que dar o diagnóstico cedo. Queria aproveitar a sua presença, doutora, para a gente falar um pouquinho, especialmente para as grávidas, né? A gente teve recentemente a comemoração aí do Dia das Mães e a gente vê muito falar na imprensa, aqui na Rede Século XXI, no programa Mulher.com mesmo, os alertas em relação à dengue, à febre amarela, e as gravidinhas devem ter uma atenção redobrada, né? Sim, sim, a febre amarela principalmente, né? As campanhas estão aí. E as pessoas têm que perder o medo de tomar vacina. A vacina é de um vírus vivo atenuado. Atenuado é quando o vírus é feito de uma maneira que não necessariamente vai fazer a pessoa ter a doença. Agora, a grávida, ela não pode tomar. Aquela pessoa que está pensando em engravidar, ela tem que tomar a vacina 30 dias antes dela engravidar. Então, ela tem que se proteger e tomar a vacina. Eu aconselho todo mundo a tomar a vacina. A vacina não pode ser dada em gestante, não pode ser dada em crianças de 9 meses, com menos de 9 meses, não pode ser dada em pessoas muito idosas, não pode ser dada, porque são várias dúvidas que a pessoa tem. Sim. Quem que pode tomar a vacina? Quem pode tomar, quem não pode? Pessoas que estejam imunossuprimidas, que estejam com doenças que tenham a ver com baixa imunidade, essas pessoas não Câncer, podem por tomar. exemplo? Essas pessoas, se tiverem com uma doença que esteja baixando, dependendo do tipo de câncer, a pessoa fica debilitada, também não deve tomar. Mas a pessoa saudável, a pessoa que, se você estiver gripado, você tem que esperar a gripe passar para poder tomar. A pessoa tem que tomar. Está passando uma série agora na IPTV, né, sobre a peste, e a gente sabe que no passado Campinas praticamente quase foi dizimada pela febre amarela. E a gente não pode deixar essas coisas voltarem, porque é uma doença que se previne com vacina. Né? E uma coisa importante é não mate os macacos. O macaco não é o culpado, o macaco é uma vítima. O transmissor é o mosquito, é o Aedes aegypti. Então, ele, do mesmo jeito que ele contamina o macaco, ele pode contaminar o humano. Então, vocês estão matando a pessoa, o bicho errado, né? Tem que não ter sujeira nas casas, tem que acabar com o mosquito, tem que acabar com a sujeira. Porque no passado foi saneamento básico e foi uma das causas, que era muito lixo, muita sujeira, e aí desencadeou tudo, né? Então, tem que acabar com o mosquito, não é com os macacos. E a dengue também tem tudo a ver, porque é o mesmo mosquito. Né? Só que com mutações diferentes. E aí a gente mantém os nossos cuidados. A dengue também, né? A vacina está aí, né? Ela não vai prevenir 100%, mas ela tem casos que ela chega até 74% de proteção. E você não vai, tomando a vacina da dengue, você não vai ter a dengue hemorrágica, que é a coisa mais grave, que é que tem mais internação, entendeu? Obrigada, viu, doutora? Sempre um prazer gigantesco recebê-la aqui no nosso programa. Gente. Até mês que vem e que a gente possa cuidar, né, do nosso corpo e também do ambiente em que a gente vive para prevenir a dengue e esse aumento de casos de febre amarela. Febre amarela. Bom restinho de semana. Obrigada.